Hoje na TV Asdesk nós vamos falar a respeito da importância do laudo cautelar quando temos uma obra vizinha. TV Asdesk, uma realização Condomínio Descomplicado e Jornal dos Condomínios. Eu estou aqui com o Diego, que é engenheiro civil especialista em engenharia diagnóstica. Diego, muito obrigado por estar aqui com a gente na TV Asdesk. O que é um laudo cautelar? O laudo cautelar de vizinhança é um laudo que visa resguardar tanto a construtora que fará a futura obra, quanto aos lindeiros do terreno onde será feita a obra. Qual é o procedimento de realização desse tipo de laudo, Diego? Os procedimentos são basicamente constatar, né, os danos físicos que já existem nos imóveis que são lindeiros à futura obra, para servirem de documento, de prova para uma futura discussão entre as partes, se já existia ou não, ou se foi a causa foi a obra ou não dos danos físicos que poderiam já existir na obra. Diego, digamos que eu, construtor, tenho interesse em construir do lado de um condomínio edilício já pré-existente. Eu tenho a obrigação de executar esse laudo cautelar? Obrigação tu não tem, mas é recomendável. É recomendável que seja feito. Se o laudo não é realizado de maneira adequada, a construtora não faz, ou o condomínio não solicita que eu faça, quais são as possíveis intercorrências? O que pode acontecer se algum problema em decorrência dessa obra sobrevier? Pode ocorrer de não existir provas, né, de que existia aquele problema ou não, onde a construtora pode alegar que o problema já existia, mas não consegue provar, certo? Então isso aí faz o dano maior para a construtora, no caso, que, enfim, o morador, né, o dono o proprietário do imóvel, pode entrar na justiça alegando que foi o problema na obra, então o problema mesmo causa para o construtor, certo? Vamos pensar da seguinte forma. Eu sou síndico de um empreendimento, você é construtor e você quer fazer o laudo cautelar para poder resguardar os seus direitos e o direito do condomínio. Mas, durante o procedimento, você pede acesso ao condomínio. O condomínio é obrigado a fornecer esse acesso ou ele pode dizer, não aceito? Não é obrigado. Não é obrigado. O condomínio tem todo o direito de dizer que não aceita, né? Que seja feita a intercorrência, né? Porém, depois, se houver um problema decorrente da obra, ele não pode reclamar, né? Se houver um problema, a obra ocasiona uma trinca, uma fissura ou alguma infiltração e a gente não consegue provar, né, se aquilo já existia antes ou não, então vai ser impossível de ser provado. Então é extremamente necessário que seja feito antes do início das obras, né? Então, em resumo, para ficar bem claro, a importância do laudo cautelar, ela serve justamente para poder estabelecer esse nexo de causalidade entre as manifestações e as patologias que foram ocasionadas pela obra vizinha. E se nós não temos essa comprovação, o que vai acontecer? Nós não vamos conseguir responsabilizar a incorporadora que ocasionou essas patologias construtivas. Aí o condomínio acaba saindo prejudicado. Para a construtora também é interessante, né, Diego? Porque se o condomínio reclama, Diego, você também atua como perito judicial em demandas dessa natureza, envolvendo construções contíguas, construções vizinhas? Sim, atuo como perito judicial, nomeado pelo juízo. O que você tem verificado nesses casos em que o laudo cautelar não é realizado, ou pior, não é realizado com eficácia, comprovando quais são as manifestações pré-existentes a uma obra? Há muito desgaste, né? Há muito desgaste dentro do processo para tentar conseguir provar alguma coisa referente tanto a ambas as partes. Então, a parte pericial, ela acaba auxiliando a justiça justamente para chegar, né, no laudo conclusivo, né? Mas dificulta muito isso, ocasionando uma insegurança para ambas as partes, porque pode depender para um lado quanto para o outro, né? Sem as provas antecipadas. Então, é interessante para quem fazer o laudo cautelar? Para o condomínio ou para a construtora? Para ambas as partes. Para ambas as partes é muito importante mesmo.
Então fica a dica, se você é construtor ou incorporador e está nos assistindo, não deixe de fazer o laudo cautelar. Ou então se você é síndico e tem uma obra iniciando ao lado do seu prédio e não foi feito o laudo cautelar, procure o incorporador, converse com ele, diga, olha, é interessante para nós dois aqui fazermos o laudo cautelar, porque senão alguma manifestação patológica vier a ocorrer, nós não vamos ter prova de quem é a responsabilidade. Fica a dica para você. Diego, nós estamos chegando ao fim do programa, eu te agradeço pela participação e na próxima semana nós nos vemos. Muito obrigado. Participe da ASDESC, Associação de Síndicos de Santa Catarina.